Sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A história do jovem rico que chegou a Jesus desejando a vida eterna é tão importante que 3 dos 4 relatos bíblicos do Evangelho registram a conversa. Pode encontrar essa conversa em Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10 e Lucas capítulo 18. Eu quero ler o registro de Mateus. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunha, honra o seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Mateus 19, do versículo 16 a 22. Nessa conversa, e nos comentários que Jesus fez depois sobre o perigo das riquezas, há muitas lições importantes. Quero, porém, frisar uma lição implícita que nos ensina sobre o compromisso de se tornar discípulo de Cristo. Obstáculo para este moço, o que impedia que ele chegasse ao Senhor foi seu apego às suas riquezas. Em um sentido, as riquezas se tornaram ídolo na vida dele. Jesus desejava a salvação do jovem. Ele mesmo disse que buscava a vida eterna. Mas para isso acontecer, ele teria de renunciar àquilo que ele amava mais do que o próprio Senhor. Teria de vender suas posses e dar aos pobres. O jovem saiu triste. Ele não estava disposto a fazer tamanho sacrifício. É neste momento que aprendemos uma lição importante ao observar o que Jesus fez. Ou melhor, observar o que Jesus não fez. Ele não correu atrás do jovem para amenizar o impacto das suas palavras chocantes. Ele não sugeriu um ajuste gradativo. Ele poderia ter dito para o jovem: Olha, eu sei que isso é difícil, vender tudo que você tem, então vamos fazer o seguinte: venda 10% agora, e quem sabe, no ano que vem talvez você consiga vender um pouco mais, e aos poucos você vai se desapegar aos seus bens materiais. Jesus não ofereceu um plano de conversão parcelada. Era tudo ou nada. Enquanto o processo de aprender e amadurecer seja demorado, o compromisso precisa ser total. Jesus exige a renúncia total de todos os nossos ídolos. Em outra ocasião, ele perguntou: De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Nós precisamos responder a mesma pergunta. Se tiver alguma coisa, qualquer coisa na nossa vida, que é mais preciosa do que o próprio Senhor e a vida eterna na presença dele, aquele ídolo vai impedir a nossa salvação. Precisamos abrir mão de todas e quaisquer coisas que atrapalham a nossa salvação para nos dedicar ao Senhor. E assim, podemos andar no caminho dele até a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.